Esta viagem começa perto de Calais, no ponto mais estreito do Canal da Mancha. Depois de Bolonha começa a Costa de Opala, que inspirou escritores e artistas do século XIX. No pitoresco porto de iates de Saint-Valery, há um desvio para o interior até Rouen, onde Joana d'Arc foi queimada na fogueira em 1431. Seguindo o rio Sena de volta ao litoral está Le Havre, a cidade portuária que foi quase totalmente destruída na guerra. Passando pelo resort chique de Deauville, a jornada termina na cidade histórica de Caen, lugar do descanso final de Guilherme o Conquistador. O litoral norte da França fica em uma das hidrovias mais famosas do mundo, o Canal da Mancha. Ele é um trecho estreito de mar que separa a Inglaterra da França. Do ponto mais estreito, em Cap Grinet, dá para ver o litoral da Inglaterra a apenas 34 quilômetros de distância. Por milhares de anos, o estreito serviu não apenas como rota comercial, mas também como linha de defesa entre as ilhas britânicas e o continente europeu. Foi daí que Júlio César lançou sua frota de invasão por volta do ano 50 a.C. para expandir o Império Romano para a Inglaterra. Muito tempo depois, vieram os bunkers da Segunda Guerra Mundial, agora em ruínas. Centenas deles foram construídos ao longo da costa. Eles defendiam a França ocupada pela Alemanha contra as forças de invasão que poderiam vir pelo Canal da Mancha. A ofensiva aliada finalmente partiu em 1944, levando a uma vitória decisiva contra os nazistas. Hoje em dia, atravessar o canal é menos hostil. Apesar disso, as balsas que cruzam o canal são severamente controladas para manter uma distância segura dos navios gigantescos que navegam pela passagem marítima mais movimentada do mundo. Por ficar tão perto da Inglaterra, um grande centro de comércio e transporte se desenvolveu na costa da França desde a Idade Média. Hoje, Calais continua sendo um dos maiores portos de passageiros da Europa, usado por mais de 10 mil pessoas por ano. Grandes indústrias cresceram em volta do porto, incluindo indústrias de papel. Tradicionalmente, Calais é famosa por seus tecidos, e muitas fábricas de renda ainda operam ali. A cidade foi devastada por um bombardeio alemão na Segunda Guerra Mundial, deixando apenas alguns de seus marcos originais, como a magnífica prefeitura construída no estilo renascentista flamengo. Todo ano, milhões de turistas ingleses visitam Calais, nem que seja para aproveitar a cerveja, o vinho e o tabaco mais baratos. Mas nem todos chegam de balsa. Muitos escolhem viajar não sobre o Canal da Mancha, mas embaixo dele, pelo Eurotúnel. 38 quilômetros de sua extensão ficam cerca de 45 metros abaixo do leito calcário do mar. É a maior porção submarina de um túnel no mundo. A Sociedade Americana de Engenheiros Civis descreveu o túnel como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Além dos cargueiros Ro-Ro, que levam carros e outros veículos, o túnel conta com uma frota de 27 trens de alta velocidade, que chegam a 300 km por hora e carregam até 750 passageiros. Eles ligam as capitais da Inglaterra e da França. O tempo de viagem entre Londres e Paris é de cerca de 2 horas e meia. Continuando para o sul, no litoral da França, as praias planas oferecem um lugar ideal para caminhar ou andar de carro à vela, sentindo a brisa fresca que sopra do canal.
Mais à frente está o maior e mais movimentado porto de pesca da França, Bolonha sobre o mar. Por sua posição no Canal da Mancha, é um dos centros mais importantes da Europa no processamento e distribuição de frutos do mar. A cidade foi estabelecida originalmente pelos romanos como base para a invasão da Britânia. Ao longo dos séculos, Bolonha sobre o mar continuou crescendo como um grande porto e como centro religioso. No centro da cidade antiga fica o imponente Domo da Basílica, construída no local onde se acredita que aconteceram milagres no século VII. As cidades industriais da costa acabaram dando lugar a uma série de resorts de praia. Eles ganharam força no início dos anos 1900 como refúgio de temporada das elites da Inglaterra e da França. Nenhum se comparava a Le Touquet. O resort foi fundado em 1876 pelo dono do jornal parisiense Le Figaro. Depois, foi comprado por empreendedores ingleses que queriam promover Le Touquet como o resort mais chique da França, completo com seus campos de golfe. Seus tempos de glória foram nos loucos anos 1920, até a Segunda Guerra Mundial, quando a maior parte da cidade foi destruída. Hoje, Le Touquet funciona como resort o ano todo e recuperou boa parte de seu esplendor. Le Touquet fica numa vasta área de praias, dunas e penhascos conhecida como Costa de Opala. O nome foi criado pelo pintor Édouard Lévesque, que se impressionou com a qualidade marcante da luz. Muitos artistas se inspiraram em suas paisagens, entre eles escritores como Victor Hugo e Charles Dickens, e o grande pintor inglês J.M.W. Turner. Mais para o interior fica a cidade medieval de Montreuil. Ela era conhecida por ser uma cidade portuária, mas agora fica a 14 quilômetros da costa devido às mudanças da maré ao longo dos séculos. A cidade antiga é rodeada por uma muralha de 3 quilômetros, construída pelo grande engenheiro militar francês do século XVII, conhecido simplesmente por Vauban. Mas a cidade ficou famosa por ser um dos cenários do romance épico do século XIX, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Todo verão, cerca de 600 habitantes de Montreuil participam de um grandioso show de sons e luzes baseado em Os Miseráveis. Ele acontece no gramado em frente à Torre do Castelo. Esta famosa tradição atrai milhares de espectadores. De volta ao litoral, cruzamos o maior estuário e reserva natural do norte da França, a Baía do Somme. A área de maré cobre mais de 70 quilômetros quadrados, e estes pântanos proporcionam um refúgio para aves migratórias. No pitoresco vilarejo de pescadores de Haute, deslumbrantes penhascos brancos se elevam das planícies e são o destaque do litoral da Picardia. Populares entre praticantes de caminhada, alguns destes penhascos se erguem 80 metros acima do mar. Eles são ricos em fósseis de criaturas marinhas do período Cretáceo Superior, entre 65 e 100 milhões de anos atrás. O calcário, no entanto, faz com que os penhascos sejam propensos à erosão e a deslizamentos ocasionais. Atravessando a região da Normandia, a beleza natural da costa é interrompida pela usina nuclear de Penly.
É uma das 4 instalações nucleares nesta parte do litoral que usa a água do canal para o resfriamento. Os 2 reatores geram um total de 2.764 megawatts, cerca de 80% do consumo de energia da região. Após o desastre de Fukushima, no Japão, em 2011, os planos para construir um 3º reator foram adiados. A 10 quilômetros dali fica o porto de Dieppe, uma cidade de cerca de 35 mil habitantes. Hoje em dia, Dieppe é um importante porto para balsas e barcos pesqueiros. Há cerca de 500 anos, era o lar dos melhores fabricantes de mapas na França. Seus conhecimentos e habilidades ajudaram as primeiras expedições à América, que levaram as primeiras colônias francesas no Novo Mundo. No entanto, Dieppe talvez seja mais conhecida por uma operação de aterrissagem que deu errado, liderada por forças em sua maioria canadenses na Segunda Guerra Mundial. Ela causou a morte de 1.400 soldados aliados. Um dos grandes marcos de Dieppe é seu castelo medieval. Ironicamente, ele foi construído como uma defesa contra os ingleses, mas hoje exibe as bandeiras canadense e britânica em honra àqueles que morreram tentando libertar a cidade. De Dieppe, estes impressionantes penhascos continuam por mais de 100 quilômetros. Apesar de este trecho ter sido chamado romanticamente de Costa de Alabastro, se referindo à brancura do calcário, os penhascos revelam uma variedade de tons terrosos. Isso para não falar nas muitas variedades de líquens. De vez em quando, pequenos vales e desfiladeiros dão lugar a pequenas praias. Vilarejos de pescadores como Vaux-le-Rose e até a um pier de pedra isolada em Sotteville-sur-Mer. É um lugar perfeito para absorver a brisa do mar, o ar salgado e ouvir o som das gaivotas. Um bom destino para andar de iate na Costa de Alabastro é Saint-Valery-en-Caux. Uma cidade portuária com lugares para 550 barcos. Ladeada por penhascos íngremes, o sedimento calcário dá um tom verde leitoso único à água ao redor do porto. Apesar de Saint-Valery sempre ter sido uma cidade de pesca e comércio, hoje em dia boa parte de sua renda vem do turismo. Do ar, é possível ver a segunda usina nuclear nesta viagem, a apenas 5 quilômetros de distância, em Paluel. É uma das maiores usinas nucleares do mundo e parte do compromisso francês com a energia nuclear que se originou na crise do petróleo em 1973. Hoje em dia, quase 80% da energia elétrica do país vem de usinas nucleares, a maior proporção do mundo. A França também é o maior exportador de energia elétrica do mundo. Ela vende cerca de 20% de sua produção a 5 países vizinhos, incluindo a Inglaterra do outro lado do Canal da Mancha. Mais para o interior, nas fazendas férteis, é possível encontrar a capital histórica da Normandia Superior, Rouen. Situada no rio Sena, 200 quilômetros adiante de Paris, Rouen tem o maior porto de despacho de cereais da Europa, com quase metade das exportações de grãos da França.
Os produtos são destinados ao mundo todo, incluindo a África Ocidental, o Oceano Índico e Cuba. Rouen é um importante estuário e porto marítimo há séculos e já foi uma das maiores e mais prósperas cidades da Europa medieval. Entre os séculos XI e XV, Rouen foi o coração das dinastias anglo-normandas que comandaram a Inglaterra e grande parte da França moderna. Mas a cidade é mais associada à heroína francesa e santa Joana d'Arc. Em 1431, aos 19 anos, ela foi trazida para Rouen, julgada e queimada na fogueira por heresia. Seus restos foram jogados no Sena. Ainda hoje, a rica história e o patrimônio de Rouen atraem 1,5 milhão de turistas por ano. Seu maior monumento é a Catedral, erguida no século IV. Ela foi construída e modificada muitas vezes, e seu impressionante pináculo do século XIX foi por um tempo o prédio mais alto do mundo. Dentro da catedral está a tumba que contém o coração do rei das cruzadas do século XII, Ricardo Coração de Leão. Seguindo as curvas do rio Sena em direção ao Canal da Mancha, fica uma série de pontes impressionantes, cada uma incrível à sua maneira. Esta é a Ponte de Broton, terminada em 1977 e medindo 320 metros. É a mais antiga ponte sustentada por cabos deste tipo no mundo. Quilômetros adiante, fica a Ponte Pêncil de Tancarville, de 1959. Na época da inauguração, era a ponte mais longa da Europa, com 960 metros. Mas esta enorme estrutura não era nem a metade da ponte que foi inaugurada 36 anos depois, na boca do estuário do Sena. A Ponte da Normandia. Até 1999, esta era a ponte sustentada por cabos mais longa do mundo, especialmente projetada para aguentar ventos fortes. Ela era um acesso crucial a um dos mais importantes centros industriais da França, Le Havre. Le Havre, que significa simplesmente o porto, é o segundo maior porto marítimo mais movimentado da França, depois de Marsella. Até os anos 70, era também um grande porto de passageiros para travessias transatlânticas, até a popularização da aviação comercial. Entre as indústrias da cidade estão refinarias de petróleo e manufaturas de cimento e fertilizantes. Mas apesar da relativa prosperidade de Le Havre, ela tem uma história sombria e dolorosa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade sofreu mais danos que qualquer outra no país e foi quase totalmente destruída. 5.000 pessoas morreram nos bombardeios aliados de 1944. 3.000 delas na noite de 5 de setembro. Foi a maior perda francesa em um dia durante a Segunda Guerra Mundial. Le Havre foi quase completamente reconstruída, e a torre de 107 metros da Igreja de São José é um memorial aos 5.000 civis que morreram no conflito. Com a missão de redefinir a sombria imagem industrial da cidade, o eminente arquiteto e paisagista francês Alexandre Chemtoff foi indicado para criar esta praia de seixos e areia de 2 quilômetros.
Ele ganhou o Prêmio Nacional de Resorts Costeiros em 1999. Cruzando o estuário do Sena ao sul está um cenário completamente diferente. Uma antiga cidade portuária tradicional que foi poupada dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Parada popular de navios de cruzeiro, Honfleur é um encantador vilarejo pesqueiro e marina. Sua história vem desde o século XI. Nos anos 1600, Honfleur prosperou com o comércio com o Canadá e a costa africana. Como resultado, a cidade se tornou um dos principais portos para o tráfico de escravos na França. Muito tempo depois, quando a vizinha Le Havre ofuscou a importância de Honfleur como porto marítimo, seu charme singular atraiu alguns dos maiores artistas do fim do século XIX. Conhecida como o berço do movimento impressionista, Monet, Cézanne, Renoir, para citar apenas alguns, pintaram na cidade. O pintor de paisagens francês Eugène Boudin descreveu Honfleur como o lugar mais espetacular do mundo. Atualmente, Honfleur atrai milhões de visitantes por ano, tornando-se um dos maiores destinos turísticos da França. Continuando pelo Canal da Mancha, as fazendas dão lugar a florestas íngremes e casas de campo. Aqui na Baixa Normandia, mais de 5.000 propriedades pertencem a ingleses, atraídos pela qualidade de vida e proximidade com sua terra natal. Cerca de 1/3 mora no local permanentemente. Uma área muito procurada pelos endinheirados é Deauville, um dos resorts de praia mais famosos e cheios de prestígio na França. Em 1858, o Duque de Morny, meio-irmão de Napoleão III, teve a visão de transformar uma extensão de areia e pântano em um reino elegante perto de Paris. Em 4 anos, Morny criou uma cidade onde as vilas magníficas, a pista de corrida e ferrovia para a capital logo se tornaram um refúgio para os ricos e famosos. Coco Chanel abriu sua segunda loja na cidade e acredita-se que o grande cassino de Deauville inspirou Ian Fleming a escrever Cassino Royale. Hoje em dia, Deauville continua sendo um destino da moda para as classes mais altas. Com marina, pista de corrida, um festival internacional de cinema e hotéis suntuosos, Deauville é conhecida como a Riviera Parisiense. A jornada termina no interior, ao longo do rio Orne, na cidade histórica de Caen. Ela foi o lar e a última morada de Guilherme o Conquistador, o maior de todos os líderes normandos. Sua influência chegou até o reino da Sicília. Em 1066, Guilherme foi coroado rei da Inglaterra depois da vitória sobre o rei anglo-saxão Haroldo. Apenas um ano depois, ele já estava de volta em Caen para construir uma abadia como penitência pelo casamento com sua prima Matilda, que o Papa se recusou a permitir. O resultado foi a Abbé aux Hommes, hoje reconhecida como uma obra-prima românica na Normandia. Suas torres gêmeas contam com pináculos góticos. Com 84 metros de altura, eles renderam à cidade o apelido de Cidade dos Pináculos. É uma vista espetacular e o lugar perfeito para encerrar esta jornada.